Capítulo 8. Amor e obediência. A maior prova de nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. Amor é a raiz, a obediência é o fruto. Matthew Henry. Quando criança, eu ouvia de meu pai uma afirmação intrigante. Cada vez que se aproximava alguma data festiva, como aniversário ou Dia dos Pais, eu o sondava a respeito do que gostaria de ganhar. A resposta era quase sempre a mesma. O melhor presente que vocês podem dar ao papai é a obediência. Se vocês forem obedientes, não precisam dar-me mais nada. Como eu detestava ouvir isso. Primeiramente porque não entendia o valor da obediência aos olhos de um pai. Em segundo lugar, porque eu achava que meu pai, ao responder assim, não dava importância aos nossos presentes. Anos depois, no entanto, já na condição de pai, mordi a língua. Passei a dizer o mesmo aos meus filhos. A melhor forma de eles expressarem amor e respeito para comigo não envolvia comprar presentes. Na prática, eu reconheci que a maior honra que poderia receber deles era a obediência. Eu a desejava mais que qualquer homenagem. A Bíblia aplica esse mesmo princípio ao retratar o amor do homem ao Senhor. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 11, versículo 1. O amor não é expresso somente com palavras. Já vimos que Jesus relacionou amor a obras, especificamente na conversa com Simão Pedro. Se o apóstolo o amasse, deveria pastorear seu rebanho. João também falou sobre não amar somente de língua, com meras palavras, mas com ações. 1 João capítulo 3, versículos 17 e 18. Assim sendo, uma das formas de expressar amor ao Senhor é entregando-lhe obediência. Observe as palavras do próprio Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, versículo 21. Obedecer é exteriorizar amor por Jesus. E é esse tipo de expressão que ele deseja receber de seus filhos. Tomás de Kempis, em Imitação de Cristo, trata o assunto com a devida seriedade. Muitos vivem em obediência, mais por necessidade que por amor. Esses são infelizes e sofrem com facilidade. Não alcançam a liberdade de espírito, a menos que, de boa vontade e de coração, acolham a obediência por amor a Deus. Fundador da Casa Internacional de Oração na cidade de Kansas, I Hope, nos Estados Unidos, Mike Bickle esclarece ainda mais a ideia em seu livro Paixão por Jesus. A obediência fundamentada no afeto é a maneira mais efetiva de viver em santidade ou paixão por Jesus. Creio que se você chegou até aqui, a máxima de amar ao Senhor nunca mais será vista como um conceito superficial. Caminhamos juntos todas estas horas para concluir que o amor que Jesus espera de nós é muito mais que sentimento, muito mais que juras de amor, muito mais que canções apaixonadas. Em essência, nosso amor deve ser intenso, sacrificial, não apegado ao mundo e às coisas, em completa entrega ao amado. Isto é, devemos a ele amor total. E o próprio Cristo resumiu como identificar alguém que conserva esse tipo de amor. A manifestação mais honesta é a obediência. Quem obedece, ama. Assim como não se deve oferecer amor parcial, a obediência também não pode vir pela metade. Em outras palavras, amor total precisa ser acompanhado de obediência total. Obediência total. Certos comportamentos de hoje são tão impressionantes quanto trágicos. Creio que nunca tivemos tanto conhecimento, tanto acesso a informações e tanta revelação das Escrituras. Entretanto, como disse certo pregador, nós nos temos tornado uma geração de crentes cabeções. A cabeça cheia de teoria desenvolveu-se, porém o corpo, limitado a tão pouca prática da palavra, atrofiou-se.
Não prego contra o ensino oferecido à nossa geração. É um privilégio receber o que temos recebido. Inclusive, eu aguardo ansiosamente o dia em que se cumprirá a palavra divina, segundo a qual, assim como as águas cobrem o mar, também toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Quanto mais intensamente a palavra for pregada e ensinada, melhor. O erro não está em receber os ensinos, mas em não responder a eles. Não fazer o que deveria ser feito em resposta ao que se tem recebido. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Lucas capítulo 6, versículo 46. Observe que a confissão de Jesus Cristo como Senhor de nossa vida é a essência do recebimento da salvação pela fé. Romanos 10, versículos 9 e 10. Não o chamamos Senhor, todavia, como mero título ou protocolo. É o reconhecimento do senhorio de Cristo, o ato de rendição ao seu governo, que nos introduz ao reino de Deus. A palavra Senhor significa amo, dono. Para nós, hoje, que não vivenciamos a realidade da escravatura nos moldes do passado, a compreensão pode ser diferente. Mas os discípulos de Jesus e as demais pessoas daquela época conheciam muito bem o termo. Todos sabiam que reconhecer Jesus como Senhor carregava implícita a decisão de obedecer-lhe plenamente como quem obedece a seu dono. Não me refiro apenas à primeira geração de cristãos, porque tal entendimento também foi comum nos primeiros séculos do cristianismo. Um dos mais antigos e conhecidos sermões da era cristã foi escrito antes da metade do século II, por autor anônimo, mas incorretamente atribuído a Clemente, bispo de Roma, considerado um dos pais da igreja. Leia um trecho da mensagem que ganhou o título de Segunda Carta de Clemente. Ele mesmo diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mateus 10:32. Essa, portanto, é a nossa recompensa oferecida a Deus, reconhecermos aquele por meio do qual estamos salvos. Mas como o reconhecemos? Fazendo o que ele manda e não desobedecendo a seus mandamentos, honrando-o não apenas com lábios, mas de todo o coração e mente. E ele, em Isaías, também diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Não vamos simplesmente chamá-lo de Senhor, pois isso não nos salvará. Pois ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Assim, irmãos, vamos reconhecê-lo com nossas ações. É evidente, portanto, que os primeiros cristãos já relacionavam obediência ao reconhecimento do senhorio de Jesus desde o início da história da fé cristã. A partir da Reforma Protestante, ensinadores bíblicos seguiram dando ênfase a esse fundamento. É o caso de João Calvino, que escreveu sobre o assunto em seu comentário O Livro dos Salmos, e também no clássico As Institutas. Leia os respectivos trechos. Deus só é corretamente servido quando sua lei é obedecida. Não se deixa a cada um a liberdade de codificar um sistema de religião ao sabor de sua própria inclinação, senão que o padrão de piedade deve ser tomado da palavra de Deus. O Livro dos Salmos. Portanto, em nosso curso de ação, deve-se nos ter em mira esta vontade de Deus que ele declara em sua palavra. Deus requer de nós unicamente isto, o que ele preceitua. Se intentamos algo contra o seu preceito, obediência não é, pelo contrário, contumácia ou transgressão. As Institutas. Andrew Murray, em O Espírito de Cristo, mostrou preocupação com o que se tem entendido a respeito da obediência. Eu suspeito que a Igreja não tem dado a esta palavra obediência a importância que Cristo deu. Não tenho como chegar à conclusão diferente, tendo em vista quão escassa a palavra obediência está em nossas pregações e ensino. Murray também afirmou: somente aceitando e fazendo a sua vontade, desistindo da nossa a fim de que seja controlada e usada como lhe agrada, somos equipados para entrar em sua divina presença. Chamados à obediência. Desde a primeira vez que foi proclamada,
A fé em Cristo carrega o sentido de obediência. Talvez por isso nota-se certa indignação na fala do Senhor Jesus. Por que você me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Lucas 6,46. Se o reconhecemos como Senhor, então devemos obediência a Ele, e ponto final. Foi precisamente por isso que fomos chamados. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus ordenou que a igreja guardasse seus ensinos e reproduzisse a visão de obediência às próximas gerações de discípulos. Ele esperava que cada um, incluindo os gentios que seriam alcançados em todas as nações, entendesse a responsabilidade de guardar e obedecer ao que ele ensinou. O que caracteriza um discípulo de Cristo é exatamente a obediência ao ensino do Mestre. O ministério de ensino é importantíssimo e foi ordenado pelo próprio Jesus. Mas qual é o seu propósito? Ele deve levar as pessoas à prática das ordenanças. Em 2 textos, o apóstolo Paulo se referiu à fé como ato de obediência. Observe, por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Romanos capítulo 1, versículo 5. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações, a este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. Romanos capítulo 16, versículos 25 a 27. Fomos chamados à obediência pela fé. Deveríamos entender isso como razão de existir, alvo a perseguir, meta de vida. Dietrich Bonhoeffer, influente pastor luterano da Alemanha, declarou: só o que crê é obediente, e só é obediente o que crê. Essa junção de obediência e fé deveria ser a distinta marca da vida de todo cristão. Escrevendo aos Efésios, Paulo menciona a condição anterior à conversão e, para descrevê-la, usa a expressão filhos da desobediência. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Esse era o nosso estado antes de nascer de novo. Mais uma vez, constatamos que se trata de um problema de natureza. Estávamos escravizados pela vontade da carne e andávamos segundo o curso deste mundo. Concedendo o tom ainda mais grave, a Bíblia crava que andávamos segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em outras palavras, éramos diretamente influenciados em nossa desobediência por um espírito maligno. Encarar isso deveria, no mínimo, fazer com que refletíssemos. Podemos inferir, então, que a correta terminologia para descrever crentes em Cristo seria filhos da obediência? Sim, na verdade o apóstolo Pedro a aplicou. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Eu, então, lanço uma pergunta. Será que a maioria dos cristãos de hoje reflete espírito de submissão e obediência a Deus e à sua palavra? Infelizmente, devemos admitir que não. Nunca vimos a fé evangélica propagando-se como atualmente, especialmente no Brasil. Milhares de brasileiros se convertem todos os dias, graças a Deus. Entretanto, este é um momento muito sensível, porque trata da formação de uma nova geração de discípulos.
Os líderes devem ser muito enfáticos em chamar as pessoas de volta a um compromisso de obediência total ao Senhor. Senão, o futuro pode ser uma igreja sem amor. O problema não é apenas a desobediência, mas também a religiosidade que nos cega e leva a fingir obediência. É triste constatar a existência de rebeldia. É assim que a desobediência deve ser chamada. Mas a capacidade de fingir obediência ainda é mais alarmante. Obediência aparente é desobediência. À semelhança dos fariseus nos dias de Jesus, nós, discípulos da atualidade, igualmente pecamos pela religiosidade. Aprendemos a falar e portar-nos com ares de bons cristãos. Assim, muitas vezes, mascaramos a desobediência. O Senhor Jesus contou uma parábola que denuncia com exatidão esse comportamento. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa, e ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32. Com relação aos 2 filhos, quem demonstrou ser obediente? A princípio e aparentemente foi o primeiro que respondeu afirmativamente ao chamado do pai. Na prática, porém, quem obedeceu foi o segundo. Ainda que inicialmente tenha se rebelado e dito que não responderia à solicitação, arrependeu-se e obedeceu. Jesus compara os filhos a 2 grupos de pessoas: os fariseus, que compunham um grupo religioso mais severo dentro do judaísmo, e os pecadores, bem representados por coletores de impostos e prostitutas que recebiam os piores rótulos sociais e espirituais. Cristo então conclui seu ensino dizendo que o último grupo entraria no reino de Deus antes do primeiro. Pecadores precederiam os beatos e carolas daquela época. Não adianta passar horas a fio sentado na igreja, ouvindo a palavra de Deus, dizendo sim a tudo que o Pai Celestial ordena, se depois não houver obediência. Repare que a aparência de obediência não se encontra entre os pecadores deliberados, os que inicialmente dizem não, e sim entre os religiosos, os que discursam em nome da obediência, embora não honrem a sua resposta. A igreja contemporânea comporta-se como o primeiro filho. Preocupa-se com a aparência e reputação, o que baseia seu imediato sim às ordens do pai. Contudo, nem sempre cumpre o que promete fazer. Não adianta ter aparência de religiosidade e não praticar a palavra, porque servimos a um Deus que identifica perfeitamente os não praticantes. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25. Note que a Bíblia diz que a pessoa que não pratica a palavra engana a si mesma. Ela não está enganando outras pessoas, tampouco a Deus, mas apenas a si mesma. Muitos acreditam que, com aparência de santidade, frequentando cultos ou estudando a palavra sozinhos, alcançarão o lugar de aprovação em Deus. Mas isso não é verdade. A única coisa que legitima a entrada no reino de Deus é o reconhecimento do senhorio de Jesus, o qual, por sua vez, evidencia-se por obediência e sujeição total a Cristo. Ouvir a palavra de Deus autentica apenas religiosidade, enquanto praticá-la respalda o cristão. Ele está agindo conforme a vontade de Deus. Tiago salienta o resultado. Entre ouvinte negligente e operoso praticante, o abençoado é aquele que ouviu
aprendeu e perseverou em obedecer. Podemos separar dois tipos de ouvintes negligentes. Alguns nem sequer se posicionam para obedecer. Lamentavelmente, acham que usar uma capa de cristianismo é o suficiente. Há, porém, outro grupo, o daqueles que vão além da aparência e até manifestam obediência, porém incompleta. Por obedecerem em certas áreas, agem como se estivessem isentos de responsabilidade de obedecer em outras. Assim sendo, justificam-se, relativizando a obediência. Os fariseus foram denunciados por Jesus por apresentarem esse comportamento. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam uma tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram a maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardar a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. Marcos capítulo 7, versículos 5 a 13. Observe a afirmação que o Senhor Jesus fez aos fariseus: vocês sempre encontram a maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Esse mesmo versículo na Almeida Revista Atualizada foi traduzido assim: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Marcos 7, 9. A palavra grega que consta dos originais e foi traduzida por jeitosamente é kalos. O significado no Lexo de Strong é belamente, finamente, de forma a não deixar espaço para reclamação, de forma honrosa ou recomendável. Ou seja, Jesus afirmou que aqueles religiosos acharam uma forma bela para rejeitar o mandamento de Deus. Isso aponta para uma desobediência velada, com aparência de obediência. Muitas vezes replicamos esse comportamento fazendo exatamente o mesmo que os fariseus. Pregamos contra o roubo, mas sonegamos impostos, dando 1000 explicações para convencer a nós mesmos e aos outros que temos um bom motivo para agir dessa forma. Pregamos contra o adultério e a imoralidade, mas conseguimos divertir-nos com filmes que exaltam essas práticas. Conservamos, contudo, uma boa explicação, um kalos, uma forma jeitosa de mascarar a desobediência. Somos sepulcros caiados, caixões belos que abrigam morte. Obediência parcial é desobediência. A relativização da obediência e o cumprimento parcial dos mandamentos de Deus são uma forma velada de desobedecer. Tanto a aparência de obediência quanto a obediência parcial significam desobediência. Algumas pessoas vivem a aparência, outras, porém, a parcialidade. Outras ainda conseguem tropeçar em ambas. O rei Saul é um exemplo de quem soma a aparência com parcialidade e assim vive consequências desastrosas. Ele já havia falhado antes, 1 Samuel 13, 8 a 14, mas não aprendeu a lição e manteve a mesma postura errada de querer agradar mais ao povo que a Deus. Ele se preocupou demasiadamente com o que os outros pensavam a seu respeito e acabou esquecendo-se de como estava sendo visto por Deus. Certa ocasião, Saul recebeu uma ordem direta do Senhor. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiveram.
Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. 1 Samuel capítulo 15, versículos 1 a 3. A orientação era muito específica e fácil de compreender. Uma vez mais, Saul não obedeceu. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. 1 Samuel capítulo 15, versículos 7 a 9. Essa foi uma desobediência direta ao mandamento do Senhor. Foi assim que Deus enxergou o ocorrido. Veja qual foi a sentença divina. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. 1 Samuel capítulo 15, versículos 10 e 11. Saul poderia dar a explicação que quisesse, mas não mudaria o fato de que Deus enxergou desobediência. Alguns creem que basta obedecer a boa parte dos mandamentos do Senhor para agradá-lo. Porém, Deus não espera a obediência parcial, e sim total. Imagine os noivos no momento da cerimônia nupcial fazendo um juramento de fidelidade para a maior parte do tempo. Certamente nenhum deles ficaria feliz com isso. Deus também não quer que sejamos obedientes a uma parte de seus mandamentos, ainda que se trate da maioria, mas espera que obedeçamos a todos eles. Ele não espera que sejamos fiéis na maior parte do tempo, mas que sejamos em todo o tempo. Em um ciclo de engano a nós mesmos, recorremos a certa psicologia de compensação. Deduzimos que, ser obedientes em muitas coisas que o Senhor nos pede, ganhamos o direito de falhar em algumas outras coisinhas. Entretanto, a desobediência praticada em uma área anula a obediência que sustentamos em qualquer outra. É isso mesmo. Ou alguém é totalmente obediente, ou é desobediente, pois não há obediência parcial que seja aceita pelo Senhor. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Tiago capítulo 2, versículos 10 e 11. Observe que quem guardasse a maioria dos mandamentos, mas que tropeçasse em um, estaria quebrando toda a lei, até mesmo aqueles mandamentos aos quais já demonstraram obediência. Um princípio específico pode escancarar diante de nós essa verdade: perdão. Não temos o direito de escolher não perdoar alguém, mesmo que tenhamos obedecido a maioria dos outros mandamentos da Bíblia. Não temos o direito de negar perdão a uma pessoa por considerar que já perdoamos muitas ofensas ao longo da vida. E Deus não alivia. Quem não perdoa não é perdoado por ele. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Da mesma forma, não temos o direito de não dizimar porque já ofertamos. O mesmo Deus que ordenou que fizéssemos uma coisa, também ordenou que fizéssemos a outra. Oswald Chambers, em Conforme a Sua Imagem, comenta: estejamos atentos à tentação de não nos sujeitarmos totalmente a Deus. Sempre que temos alguma hesitação nesse sentido, achamo-nos sob a influência das mais baixas características da nossa personalidade. Existe em nós algum capricho egoísta que não quer submeter-se a ele. Contudo, assim que cortamos as cordas que nos prendem e nos lançamos em alto mar, experimentamos algo mais grandioso do que simplesmente o conhecimento de que Deus habita em nós. Vemos o milagre da redenção operando em nossa vida e, com paciência, precisamos fazer com que ela permeie todo o nosso ser. Percebo que às vezes a reação de alguns ao conceito de obediência total é emocional. Não consigo devotar tão completa obediência, alegam. Porém, o que não pode ser ignorado é que a teologia correta é a Bíblia, e não a da experiência. O padrão divino não pode ser rebaixado porque alguém declara não conseguir cumpri-lo. Até porque Deus não é justo para exigir de nós
algo que não possamos cumprir. Concordo com John e Lisa Bevere, que em A História do Casamento afirmam: Jesus nunca nos pedirá para fazer alguma coisa que ele não nos capacite para realizar. Em vez de relativizar o princípio da obediência completa, a questão é entender que as pessoas que não têm conseguido segui-lo é que precisa de ajustes em suas crenças e práticas. É hora de reconsiderar sua vida e reconhecer o que precisa de conserto. Em oração, peça ajuda ao Senhor para sondar o seu próprio coração e desmascarar qualquer tipo de engano. Seja a aparência de obediência, seja obediência parcial. Medite em tudo que você leu até aqui, textos e princípios, e decida por uma nova postura de obediência total. Assim, sem palavras, você estará declarando ao Senhor que o ama. Orgulho da obediência. Por que praticamos obediência aparente e parcial? Por que não enxergamos o que fazemos de errado? Creio que muitas vezes conservamos tanto orgulho da nossa obediência em certas áreas que nos permitimos ficar cegos em várias outras questões. Observe o que ocorreu com o apóstolo Pedro. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Atos capítulo 10, versículos 9 a 16. Deus deu uma visão ao apóstolo e mandou que ele matasse e comesse alguns animais. Pedro reconheceu que era o próprio Deus falando, mas ousadamente respondeu: De modo nenhum, Senhor. A razão pela qual não obedeceu à ordem divina foi justamente seu histórico de obediência ao mandamento da lei que proibia contato com aqueles animais. Até aí, não é difícil entender Pedro. Não sabemos se ele chegou a imaginar que estivesse sendo testado. Entretanto, Deus disse claramente para não considerar imundo o que o Senhor havia purificado. Mesmo depois desse esclarecimento do próprio Deus, Pedro ainda negou-se a obedecer por mais 2 vezes. O orgulho da obediência, ou de uma suposta obediência que achamos ter, mas não temos, pode levar-nos a agir cegamente e tropeçar em outros princípios. Veja esta ilustração bíblica. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. A religiosidade é terrível. Eu ouso defini-la como o orgulho da obediência. Mais que nos cegar, tal orgulho também desencadeia outros tropeços. Aquele fariseu errava ao confiar em si mesmo. Errava ao desprezar os outros, mas não enxergava nada disso. Triste. Creio que Deus almeja restaurar nosso entendimento e nossa prática de obediência total a Ele. Porém, isso deve acontecer sem que nos tornemos propensos ao orgulho. É por isso que precisamos entender que obedecer ao Senhor não significa fazer favor algum a Ele. Na realidade, estamos apenas cumprindo nossa obrigação e respeitando os termos do compromisso que assumimos como discípulos e escravos dele. Quero concluir com uma sentença forte, mas que considero libertadora. Obedecer é fazer apenas o que deve ser feito. Não somos melhores por obedecer.
Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10. Francis Schaeffer afirmou que o amor da criatura para com o Criador requer necessariamente obediência. Caso contrário, não tem qualquer sentido. Que o Senhor nos ajude a entender a profundidade desse princípio. Além disso, que sejamos convencidos e movidos a viver em obediência total, pois é essa uma característica daqueles que amam a Deus. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João capítulo 5, versículo 3. Fomos chamados a amar ao Senhor de todo o coração, e esse amor se expressa pela obediência. Logo, conclui-se que também devemos obedecer de todo o coração. Amor total significa obediência total. Simples assim.